Salve, salve, pessoal! Quem diria, segundo vídeo do canal tão rápido assim, né? Mas foi uma decisão que eu tomei de última hora, como eu falei pra vocês no vídeo lá sobre o complexo de futebol americano, que o segundo tema, né, que eu coloco lá no Twitter, que é o menos votado, também vai ter um vídeo. A diferença é que o tema mais votado, o vídeo vai sair primeiro, e aí dá mais tempo pra eu editar depois, né? Mas a edição aqui é simples. O tema menos votado lá no Twitter dessa semana foi a MotoGP no Catar. A temporada 2021 começou com uma rodada dupla, ambas acontecendo no circuito de Losail, lá no Catar. A primeira etapa foi o GP do Catar e a segunda etapa foi o GP de Doha. Foi montada uma bolha lá no Catar e as duas primeiras etapas da MotoGP em 2021 aconteceram. Na primeira etapa, tivemos a vitória do Maverick Viñales com a Yamaha, na segunda colocação Johan Zarco com a Pramac e em terceiro Pecco Bagnaia com a Ducati, complementando o top 10. O campeão Mir, Quartararo, Alex Rins, Alex Espargaró, Paul Espargaró, Jack Miller e o Enea Bastianini. As duas corridas basicamente foram meio que iguais, mas deu para perceber algumas coisas em cada uma delas. Eu acho que a principal coisa que foi notada na primeira corrida, o GP do Qatar, que foi o GP de abertura da temporada, primeiro, a Ducati sempre vai se destacar em circuitos de alta velocidade. O último setor, o primeiro e o quarto setor da Ducati sempre é muito forte. Quando falo Ducati, a gente fala de Aprilia, que tem o motor Ducati, a gente fala da Pramac, que é a equipe satélite, e da própria equipe de fábrica, que também teve treinos fantásticos. O Morbidelli, com a Petronas, fez uma boa preparação, teve um bom treino durante os treinos livres, mas acabou não se destacando na qualificação, foi lá para trás do grid. O Valentino Rossi, que foi muito bem, pegando uma quarta colocação. Mas na corrida, nada disso se confirmou. O que se confirmou foi que as Ducati, né, contando todas as equipes, satélite e fábrica, tiveram uma ótima atuação do começo ao final, sem sofrer tanto com desgaste de pneus e qualquer outro desgaste de equipamento, e a Yamaha crescendo da segunda metade da corrida. Isso geralmente a gente via na Suzuki ano passado. A gente viu o Mir se sagrando campeão muito por causa disso, né? De um segundo stint de corrida muito forte. Mas isso se confirmou muito com a própria Yamaha. O Mir, ele chegou em quarto nessa corrida e quando faltavam aí 10 voltas para o final, eu comentava com o meu pai, a gente assiste junto as corridas, eu comentava, é agora que a Suzuki vai crescer e o Mir vai engolir todo mundo. Mas não, o Mir ele chegou no máximo a ameaçar ali a terceira colocação, mas depois não aconteceu tanta coisa e aí o Viñales teve o seu momento de glória, cresceu na corrida, pegou a liderança e não largou mais. E importante, ele não sofreu tanto no fim da corrida com o ataque das Ducati na reta. Isso era muito importante. E aí, na segunda corrida, tivemos a vitória do Fábio Quartararo, também da Yamaha, com o Zarco em segundo, Jorge Martin em terceiro. Jorge Martin foi o grande destaque dessa corrida. O Rins em quarto, Viñales em quinto, Bagnaia em sexto, Mir em sétimo, o Binder chegando em oitavo, a louca TM, Jack Miller na nona colocação e o Alex Espargaró na 10ª colocação. Esse foi o top 10. Essa para mim foi a corrida mais divertida e o GP de Doha, no caso, que foi a segunda corrida, foi para mim a corrida mais divertida e a corrida onde a gente viu muitas possibilidades. Primeiro que a gente viu que a Pramac realmente é uma equipe que em circuitos de alta velocidade vai sim dar trabalho e quem sabe ganhar corridas. Não ganhou por um pequeno detalhe. O Zarco, regularidade, o que eu não esperava dele, porque ele tem aquele estilo lá de ser meio doido em fim de corrida e se arriscar muito. Ele não se arriscou, tanto que conseguiu a segunda colocação em 2 corridas, o que é ótimo. E o Jorge Martin, que foi o grande destaque da segunda corrida, do segundo final de semana de MotoGP, conquistando a pole position, ficando na frente da corrida basicamente o tempo todo. Eu acho que ele perdeu a liderança faltando 5 ou 6 voltas para o final, mas ele teve constância o tempo todo. E detalhe, foi passado ali na curva 2. Quem conhece o traçado do Qatar sabe que a reta favorece a Ducati, mas o miolo favorecia a Yamaha. Então o Quartararo foi muito esperto. Quando ele teve mais equipamento, ele passou direto na curva 2 e teve um miolo todo de circuito para disparar. E nessa disparada abriu praticamente 1,5 segundos. Isso no Qatar é praticamente como determinar a vitória. No fim das contas, os destaques positivos desses 2 finais de semana, primeiro a Yamaha, em segundo a Pramac.
A Yamaha porque tem equipamento para corrida, é uma moto que se posiciona muito bem nos treinamentos. A gente viu o Maverick Viñales chegando na 5ª colocação nessa corrida, mas ele foi terceiro no grid, e eu destacava até antes da corrida de que ele tinha que ter uma grande largada para ter uma chance na corrida. Não largou bem, mas o Quartararo salvou o fim de semana da Yamaha ganhando a corrida, se assim a gente pode dizer. E claro, as duas para a Mack. O Jorge Martin sendo para mim o melhor piloto da segunda corrida, o GP de Doha, fazendo a pole position, dominando praticamente a corrida toda, perdendo no final por um pequeno detalhe. E o Johan Zarco, que, como eu falei, a regularidade foi aquilo que bancou os 2 finais de semana para ele. Agora ele é o líder do campeonato com 40 pontos, quem diria, né? 20 pontos em 2 corridas, e com isso ele merece esse destaque aí positivo. As 2 decepções, eu coloco a Petronas, porque a Petronas teve no GP do Qatar, que foi a primeira etapa, bons treinos livres, mas a partir da qualificação o caldo já começou a desandar. O Rossi até pegou uma 4ª colocação, mas o Morbidelli foi ladeira abaixo. A gente não viu a mesma Petronas que a gente viu na última temporada. E a Ducati também eu vou colocar como uma decepção, mas quando eu falo Ducati, entenda-se como Jack Miller. O Jack Miller, na qualificação do GP do Qatar, ele me empolgou muito. Eu pensava comigo, se tem uma Ducati de fábrica que vai ter possibilidade de vitória, é ele. Mas na corrida não foi o que se mostrou, tanto que ele chegou na 9ª colocação nas 2 corridas. Então é um cara que está devendo muito, mas mostrou nos treinos que tem capacidade sim para andar na frente e brigar por vitórias. E a grande surpresa para mim foi a Aprilia. A Aprilia com o Alex Espargaró se aproveitando do seu motor Ducati, que é muito forte num circuito como Losail, sempre teve presente aí no top 10. Ele foi 7º colocado da primeira corrida, 10º colocado da segunda corrida, mostrou que a Aprilia em circuito de alta também vai ter uma boa disputa. O piloto destaque, eu já falei, é o Zarco, e o piloto decepção, Alex Marques, caiu nas 2 corridas, eu não posso falar mais nada disso. A classificação do campeonato agora tem o Zarco na frente com 40 pontos, e na segunda colocação, as 2 Yamaha, Viñales e Quartararo, ambos com 36 pontos. E aí na 4ª colocação já vem o Pecco Bagnaia com 26. Ou seja, os 3 que estão se destacando nesse começo, até o Marc Marques voltar para a moto da Honda, são esses 3 primeiros colocados. Então vamos ver, desses 3, quem é que vai disparar na frente e quando o Marc Marques voltar, ter uma gordura para poder brigar com o espanhol. Porque a gente sabe que quando o Marques sentar naquela moto, meu querido, não vai ter para ninguém. Ele vai ganhar corridas, ele vai ter domínio. Pode até demorar umas 2 corridas para se reacostumar fisicamente com o ritmo das corridas e dos treinos. Mas quando embalar, ninguém vai segurar o Marc Marques. A próxima etapa vai ser no dia 18. Lembrando que todas as corridas você vai poder acompanhar no Fox Sports com transmissão exclusiva. Aliás, um grande abraço para Milton Rodrigues e Fausto Macieira, que estão comandando aí a moto no Fox Sports. Próxima etapa, a GP de Portimão, em Portugal. Ano passado, essa corrida aconteceu e teve vitória da KTM, teve vitória do Miguel Oliveira, vitória de um piloto da casa, quem diria? Na segunda colocação tivemos o Jack Miller, que estava na Pramac, e na terceira colocação o Morbidelli com a Petronas. É um circuito de muitas subidas e descidas, então favorece muito quem tem mais motor e ao mesmo tempo favorece aqueles que têm boa velocidade. Então eu acredito que a Pramac vai ter mais um bom fim de semana e vejamos se a KTM vai ressurgir, porque na primeira corrida as KTMs praticamente não apareceram, foram nem coadjuvantes, foram decepções. E na segunda corrida, o Miguel Oliveira nas 2 primeiras voltas estava brigando pelo top 5, depois acabou caindo, teve uma excelente largada, e no fim das contas o Binder chegou na 8ª colocação. Então, quem sabe Portugal pode ser o renascimento da equipe da KTM nesse campeonato. Então é isso, gente. A gente volta futuramente para falar mais de MotoGP e também de outros esportes. Você sabe que esse canal aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre não esquecendo de você vir aqui embaixo, dar o like no vídeo e também ativar o sininho para sempre você receber as notificações de quando a gente estiver falando de algum vídeo novo, beleza? Então, grande abraço a todos, valeu!